O estúdio estava lotado. Jovens universitários progressistas formavam a plateia, treinados para rir no momento certo e vaiar quando necessário. Nos bastidores, os produtores cochichavam animados. A expectativa era simples. Nicolas Ferreira seria ridicularizado em rede nacional. Fábio Porchat, sentado no centro do palco, exalava confiança. Com anos de experiência no humor progressista, estava acostumado a debochar da direita sem ser contestado. O roteiro já estava pronto. Piadas planejadas, perguntas traiçoeiras e uma plateia favorável. Era um jogo ganho. Vamos receber agora o deputado mais polêmico do Brasil. Aplaudam, ou o STF pode mandar prender, brincou Porchat, arrancando gargalhadas do público. Nicolas entrou. Vestia um blazer azul e carregava um leve sorriso no rosto. Caminhou até a cadeira reservada para ele e cumprimentou Porchat com um aperto de mão firme. O humorista fez questão de puxá-lo para um abraço forçado e sussurrou: "Boa sorte, garoto. Aqui é meu território." Nicolas apenas sorriu. Ele sabia que o humorista subestimava sua capacidade. O programa começou com um tom leve. Porchat fez algumas perguntas triviais, arrancando risos fáceis da plateia. Mas então veio o primeiro ataque. "Nicolas, você acha que a direita tem humor? Porque eu, sinceramente, nunca vi um conservador engraçado." A plateia riu alto. Era o primeiro golpe. O humorista cruzou os braços, esperando uma resposta hesitante. Mas Nicolas não hesitou. "Engraçado mesmo, Porchat, é que todo mundo pode ser zoado no Brasil, menos a esquerda. Quando vocês fazem piada com evangélicos, empresários ou o agro, é liberdade de expressão. Mas quando a gente brinca com progressistas, vira discurso de ódio. Isso sim é piada." Um silêncio incômodo tomou conta do estúdio. Algumas pessoas riram, mas outras murmuraram desconfortáveis. Porchat não esperava um contra-ataque tão rápido. "Que isso, deputado? Aqui ninguém censura ninguém", retrucou o humorista, forçando um sorriso. Nicolas inclinou-se levemente para a frente. "Ótimo! Então me diz, quando foi a última vez que um humorista fez piada com o Supremo Tribunal Federal?" O estúdio gelou. Porchat tentou rir, mas algo no seu olhar mudou. Ele percebeu que aquela entrevista não seria tão fácil quanto imaginava. Porchat piscou algumas vezes, tentando pensar rápido. A pergunta sobre o STF o pegou de surpresa. Ele era ágil no improviso, mas sabia que não podia falar qualquer coisa. Afinal, mesmo um humorista tinha limites, especialmente quando o alvo era o homem careca de toga. O silêncio no estúdio foi cortado por uma risada forçada do humorista. "Poxa, Nicolas, você acha mesmo que o humor tem lado? Aqui a gente zoa todo mundo." Nicolas ergueu a sobrancelha. "Sério? Então faz uma piada sobre o Moraes agora." A plateia ficou inquieta. Porchat mexeu no microfone, coçou a nuca e mudou de assunto. "Bom, já que estamos falando de política, Nicolas, 2026 está chegando. Você está totalmente fechado com Bolsonaro ou acha que a direita precisa de um novo nome?" A pergunta era estratégica. A Globo queria criar fissuras na base bolsonarista, sugerindo que Nicolas poderia romper com o ex-presidente. Mas Nicolas já esperava essa jogada. "Olha, Porchat, eu estou fechado com algo maior do que um nome. Um projeto de país. Um Brasil onde pais possam educar seus filhos sem interferência do Estado, onde empreendedores tenham liberdade para trabalhar sem serem esmagados por impostos, onde a justiça seja imparcial e onde conservadores não sejam censurados. Esse é o Brasil pelo qual eu luto." Porchat não se deu por vencido. "Mas e o Bolsonaro? Você está com ele ou não?" Nicolas sorriu. "O que eu acho curioso é que você nunca pergunta para um petista se ele está fechado com Lula, mesmo depois de todos os escândalos. O problema é que vocês da mídia morrem de medo da força de Bolsonaro. Eu apoio a direita e apoio quem melhor representar esse projeto. Se for o Bolsonaro, ótimo. Se surgir um novo nome forte, vamos avaliar. O importante não é a pessoa, e sim o que ela defende." A resposta foi um golpe certeiro. Ele evitou cair na armadilha de parecer um seguidor cego,
ao mesmo tempo em que deixou claro que não abandonaria a direita. Porchat percebeu que não conseguiu o que queria. Precisava partir para o ataque. Ele pegou o copo de água, tomou um gole e lançou a pergunta que ele achava ser a cartada final. Tá, Nicholas, você fala muito de família, valores, mas e se seu filho fosse gay? A plateia explodiu em aplausos. O estúdio veio abaixo. A plateia ria, batia palmas, assobiava. Nos bastidores, os produtores trocavam sorrisos satisfeitos. Agora, ele estava encurralado. Se Nicholas parecesse duro demais, seria taxado de intolerante. Se suavizasse a resposta, perderia apoio da base conservadora. Era o típico truque progressista: usar pautas identitárias para colocar um adversário contra a parede. Mas Nicholas Ferreira não caiu na armadilha. Ele pegou o microfone com calma, esperou a plateia se acalmar e respondeu: Porchat, eu amaria meu filho independentemente de qualquer coisa. Eu não condiciono meu amor a uma característica dele. Mas já que você gosta de inverter papéis, me responde: e se seu filho fosse conservador? Se ele crescesse acreditando em Deus, defendendo a família, fosse contra aborto e armas ideológicas na escola? Você respeitaria ele? O rosto de Porchat endureceu. O jogo virou. A plateia, antes ruidosa, ficou em silêncio. Algumas pessoas deram risadas nervosas. O próprio humorista não esperava essa devolução. Ah, Nicholas! Aí você me pegou! Tentou desconversar, bebendo mais um gole de água. Nicholas continuou. Pois é, o problema da esquerda não é defender minorias. É querer impor um pensamento único e esmagar quem discorda. Você pode ser o que quiser, desde que pense igual a eles. Mas se alguém ousar discordar, é cancelado, ridicularizado e atacado. Isso não é inclusão, isso é censura disfarçada. Dessa vez, a plateia ficou dividida. Alguns ainda tentavam aplaudir Porchat, mas parte do público começou a acenar com a cabeça em concordância. O deputado estava dominando o debate. Porchat sabia que precisava recuperar o controle. Ele largou o microfone na mesa e decidiu mudar de estratégia. Mas, Nicholas, sejamos sinceros, você defende valores conservadores e diz que é contra a ideologia de gênero. Mas me explica, o que tem de errado em ensinar respeito às crianças? Você acha que falar sobre diversidade na escola vai transformar alguém? A produção nos bastidores sorriu. Essa era outra armadilha bem planejada. Se Nicholas respondesse mal, poderia ser visto como alguém contra direitos civis. Mas ele já estava preparado. Ele pegou o microfone, respirou fundo e lançou a resposta que ninguém ali esperava. A pergunta de Porchat parecia certeira. A produção da Globo estava ansiosa. Agora Nicholas teria que se explicar. Mas o deputado pegou o microfone com tranquilidade e respondeu sem hesitação. Porchat, ninguém aqui está falando contra respeito. Eu defendo que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade. Mas me responde uma coisa. Desde quando ensinar respeito significa impor ideologia política para crianças? A plateia ficou confusa. Nicholas continuou. Se é só sobre respeito, por que professores ensinam que meninos podem ser meninas, mas não ensinam que empresários geram empregos? Por que falam tanto sobre sexualidade com crianças, mas nunca ensinam o valor da família? O problema não é ensinar respeito, é transformar a escola em uma ferramenta de doutrinação. Porchat tentou interromper. Mas, Nicholas não deixou. E outra coisa, se isso fosse só sobre diversidade, por que os mesmos que defendem ideologia de gênero nas escolas são contra ensinar valores cristãos? Se diversidade é tão importante, por que só um lado pode ser representado? Silêncio. Nos bastidores, a produção começou a trocar olhares tensos. O roteiro não previa isso. O deputado não estava se defendendo, estava atacando. Porchat, tentando recuperar a pose, sorriu e rebateu. Poxa, Nicholas, você fala tanto de doutrinação, mas a direita também quer controlar a educação. Você mesmo defende escolas cívico-militares. Isso não é uma forma de impor um pensamento? A plateia se animou. Agora sim, o humorista estava voltando ao jogo. Nicholas sorriu de canto. Porchat, me diz,
Você prefere que seu filho estude em uma escola cívico-militar ou em uma onde drag queens dão aula sobre sexualidade? Risos e murmúrios. Nicholas não deu tempo para Porchat responder. A diferença entre nós é que eu não quero que o Estado eduque as crianças. Eu quero que os pais tenham o direito de escolher. O problema é que vocês progressistas querem monopolizar a educação e tirar essa decisão das famílias. Dessa vez, a plateia ficou dividida de verdade. Porchat olhou para os lados, visivelmente desconfortável. O programa estava saindo do controle. Ele pegou um novo copo de água e decidiu partir para a última cartada. Tá bom, Nicholas, já que você quer falar de valores. Vamos falar de Bolsonaro. Você realmente acha que ele é um exemplo de moralidade? A plateia explodiu em aplausos e assovios. A plateia comemorava como se Porchat tivesse dado o golpe final. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares aliviados. Agora Nicholas teria que se contorcer para defender Bolsonaro. Mas o deputado não se abalou. Pegou o microfone com calma, esperou os aplausos cessarem e sorriu. Porchat, a questão aqui não é se Bolsonaro é um santo ou não. O problema é que vocês da esquerda acham que podem apontar erros dos outros, mas nunca aceitam quando alguém faz o mesmo com vocês. A plateia murmurou. Nicholas continuou. Você fala de moralidade, mas me responde. Lula é um exemplo de moralidade? Silêncio absoluto. A câmera focou no rosto de Porchat. Ele não esperava essa devolução. Ele piscou algumas vezes, deu uma risada nervosa e tentou desconversar. Ah, Nicholas, olha só, não é sobre Lula. A gente está falando de Bolsonaro. Nicholas insistiu. Por quê? Quando o assunto é Bolsonaro, você quer discutir moralidade. Mas quando é Lula, muda de tema? Essa é a hipocrisia da esquerda. Dessa vez, parte da plateia aplaudiu Nicholas. O jogo virou. Porchat ficou visivelmente desconfortável. Ele tentou retomar o controle. Mas você não pode negar que Bolsonaro teve vários escândalos no governo. Nicholas não piscou. E Lula foi preso? O seu argumento serve para um, mas não para o outro? A produção no ponto eletrônico de Porchat entrou em pânico. Muda de assunto. Muda de assunto. Mas Nicholas não deixou. Eu não sou cego, Porchat. Bolsonaro tem falhas como qualquer político. Mas tem uma diferença entre ele e Lula. Um tentou combater o sistema, o outro sempre fez parte dele. Quem roubou bilhões foi o PT, não a direita. Quem aparelhou a justiça, a mídia e os sindicatos foi a esquerda, não Bolsonaro. O estúdio estava tenso. Porchat percebeu que se insistisse no tema, sairia perdendo. Ele precisava encerrar a discussão antes que fosse humilhado de vez. Bom, Nicholas, nossa conversa foi quente, mas nosso tempo está acabando. A produção sabia que era hora de cortar o programa. Mas Nicholas não ia deixar a Globo ter a última palavra. Ele pegou o microfone, olhou para a câmera e disparou. Engraçado, né? Quando a esquerda começa a perder um debate, o programa acaba. A plateia reagiu forte. Parte do público aplaudia de pé, enquanto outra parte apenas observava em silêncio. Porchat forçou um riso. Valeu, Nicholas. Depois dessa, eu que vou precisar de um humorista. A plateia riu, mas o nervosismo era evidente. A Globo havia perdido o controle da narrativa. Nos bastidores, produtores já discutiam formas de minimizar o estrago. Mas era tarde demais. Nicholas saiu do estúdio direto para uma live, onde o número de espectadores explodiu. O Brasil inteiro viu o que aconteceu. E naquela noite, pela primeira vez, Fábio Porchat não achou graça nenhuma. Nicholas Ferreira saiu do palco direto para o camarim, onde pegou o celular e abriu uma live. O Brasil inteiro queria ouvir o que ele tinha a dizer. Fala, pessoal. Acho que vocês assistiram o que aconteceu, né? Disse ele com um sorriso no rosto. O número de espectadores explodiu em segundos. 100 million, 200 milhões 500, miliona. O chat fervia com mensagens como: Nicholas deu um show. Porchat não sabia onde se esconder. A Globo achou que ia manipular e perdeu feio. Nicholas continuou. Eu fui lá sabendo que era uma armadilha. Eles prepararam tudo para me ridicularizar. Mas esqueceram um detalhe. A verdade vence qualquer narrativa.
A cada frase, os comentários aumentavam. A Globo não tinha mais controle sobre a história. Vocês perceberam como o Porchat fugiu quando perguntei sobre o STF? Quando questionei se ele respeitaria um filho conservador? Eles gostam de jogar perguntas difíceis para a gente, mas não querem responder as nossas. Por quê? Porque sabem que o discurso deles não se sustenta. Os espectadores disparavam reações. A live já ultrapassava 1 milhão de pessoas. Enquanto Nicolas crescia na internet, a Globo tentava apagar o incêndio. A entrevista desapareceu do Globoplay. O canal da emissora desativou os comentários no YouTube, mas já era tarde demais. Os vídeos estavam por toda parte. Nicolas olhou para a câmera e concluiu: a Globo queria me transformar em piada. Mas hoje eles aprenderam que o Brasil mudou. O povo está acordado. E quando a verdade aparece, nem toda a manipulação do mundo pode esconder. Ele sorriu, tomou um gole d'água e finalizou: obrigado pelo apoio, pessoal. Isso aqui é só o começo. A live encerrou. O Brasil inteiro falava sobre o que acabara de acontecer. Naquele dia, a Globo perdeu. E pela primeira vez, Fábio Porchat não achou graça nenhuma. O que você achou dessa entrevista? Comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. O Brasil precisa saber da verdade.